Live do livro, gente. Tivemos um probleminha técnico, estamos voltando. O jeito Harvard de ser feliz é o nosso livro da vez. Vamos estudar hoje o princípio número 1, que é o benefício da felicidade. Aguardando a Greta aqui para a gente começar esse bate-papo interessantíssimo sobre isso. Aê, vamos lá, amiga, vamos ver se dessa vez dá. Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo. Acho que foi aí, amiga, vê. Tem alguma coisa muito louca acontecendo aqui. Não aparece? Não. Ah, então é um problema do Instagram, Ah, será? eu não sei. Mas o Felipe, pessoal, coloca aí pra mim avisa se pra você tá gente. vendo nós duas. Vê se aparece pra todo mundo nós duas. Por favor, Ana vai Rosa, se retorno pra vê se tá gente. aparecendo nós duas, porque daí a gente segue sem se ver mesmo. Ué. Que coisa estranha, né? Oi, Rosinha. Responde aqui pra gente se você consegue ver nós duas também. É, se tá Rafa. dando pra enxergar ou se tá estranho. Porque aqui pra mim não aparece a Dani. As Ah, duas então as duas estão. estão. Beleza. Então a gente segue. Deve ser alguma coisa no Instagram que tá dando esse É que esqueci. probleminha. Veja e ouça. Ai, que ótimo. Então Obrigada, nós vamos Rosa. seguir, Valeu, porque Rafa. a Greta vai ficar no escuro. Eu tô te Que vendo, amiga, estranho. por isso que é estranho. Ai, esquisito, Muito mas enfim, esquisito. né? Mas se o pessoal tá vendo, tá tudo certo. Beleza, vamos Vendo seguir. e nos ouvindo. É, qualquer coisa sai e entra de novo. Então, A gente você já fez saiu do isso, Instagram? Rosa. Mas você Saí, saiu do Instagram? saí. Ah, então não adianta. É Saí e voltei. algum Mas tudo bem. problemita. Ah, mas a Difícil gente conversar. conversa, Rosa. Ixi, tá tudo certo. Vai com A gente audição conversa. só, né? Bom, vamos lá então, que é um capítulo muito interessante, porque como a gente falou na última live, né, do livro, é, agora a gente vai começar os 7 princípios da felicidade, né? Os princípios que Isso. geram a felicidade e, consequentemente, o sucesso profissional, né? O sucesso de forma geral. Isso. E aí o primeiro princípio que ele coloca é o O princípio de você benefício. entender, né, o benefício da felicidade, entender por que que a felicidade gera acaba trazendo e até mesmo como que a gente pode se tornar mais feliz para conseguir que as outras coisas aconteçam. Isso. Eu vou trazer uma coisa interessante. Esse final de semana eu tive um evento, né, aqui em Bauru, que foi do Educa Bauru, a Rede Educa, e uma das coisas muito interessantes de uma das palestras que a gente teve era sobre felicidade, né? E aí foi interessante porque o que ele trouxe, o que ele traz aqui no livro sobre o que a gente entende de felicidade, e eu vou partilhar então um pouco do que eu acredito, né? E aquilo que ele também traz aqui. Onde mora a felicidade, né? Assim, que foi uma das perguntas que a gente trabalhou no final de semana. Onde que mora a felicidade? A felicidade mora em coisas, né? A felicidade mora em encontros, a felicidade mora nas trocas. Onde mora a felicidade? E eu acho isso importante de cada um realmente observar sobre isso, né? A Ana está falando assim, coincidência, estava lendo agora mesmo o livro da doutora Ana Beatriz sobre felicidade. Ah, Pois que é. legal! Ela é ótima também, né? E aí ele traz, assim, que nessas décadas todas aqui no o Shawn, né, que é do nosso livro, ele fala exatamente que essa questão do que a gente já trouxe até no primeiro capítulo da semana passada, que é essa crença, né, de que a felicidade ela só vem depois do sucesso. Então ele vai começar a desmistificar tudo isso Como aqui, né, resultado, nesse né? primeiro isso, e que na realidade não é bem por aí, né? Então assim, ele fala sobre a questão mesmo de quando a gente está feliz, o que acontece quando a gente está feliz, né?
como a gente se sente mais motivado, e aí isso traz o sucesso, traz o movimento, sucesso em todas as áreas da vida, tá, gente? A gente tá falando aqui. E aí, no final de semana, no evento que eu estava, a gente falou um pouco sobre onde mora a felicidade, o que faz os nossos olhos brilhar, né? Assim, que não são coisas, né? Pelo menos para mim, não. Eu acredito que o quanto você deseja algo, ou o quanto aquilo é importante para você, ou faz sentido, claro que aí vai morar a felicidade, porque se você quer muito realizar né, uma experiência, você, por exemplo, a faculdade em si, né? O fato de entrar na faculdade por si só, mesmo que você não saiba se você vai terminar, se você já é um movimento de felicidade, porque você está realizando uma coisa que você quis muito. Mas, quando a pessoa coloca na mente dela que ela só vai poder ser feliz a hora que ela tiver com o diploma na mão, ela não curte nenhum passo dessa faculdade. Ela só Do começa a ver processo. problemas, porque tudo bem, eu entrei, foi muito bom ter entrado, mas só vou ser feliz a hora que eu tiver com o diploma na mão, né? Sendo que se essa pessoa fosse curtindo cada disciplina, cada pequeno momento ali com os colegas, o ambiente, o próprio ambiente da faculdade, tem pressão, tem cobrança, tem que ter nota, tem que ter trabalho entregue, né? Prazo, sim. Só que o fato de estar realizando isso, vivenciando isso por si só, ele pode gerar felicidade, a gente pode se sentir feliz com esse processo. E o quanto que é importante a gente se permitir essa felicidade, né? Porque às vezes a pessoa ela entra naquela situação que ela não se permite porque ela só está começando, porque ela não sabe qual vai ser o resultado final. Enquanto ela não tiver a nota do semestre, enquanto ela não tiver o ano terminado, então é cada etapa uma sensação prazerosa, né? Cada pequena Mas aí que coisa tá, você né? É se permitir o prazer no do processo, né? Em processo, cada isso. etapa, exatamente. Não só o final disso, porque aí chegar lá no final, você vai buscar outra coisa, porque fica sempre vivendo naquele sim, né? Eu só vou Sim. conseguir se eu finalizar tal coisa. Eu só vou conseguir se. E aí você vive de um se e nunca o processo, né? De poder sentir a felicidade durante o processo que você está. E é Então, bem duas coisas interessante. aqui que ele coloca no livro, né? O que gera felicidade e o que é felicidade. E o que é Porque a gente felicidade? fala muito da felicidade como estado de espírito, né? Uhum. Mas se a gente for pensar só em estado de espírito, a gente fica à mercê, né, disso daí. Mas quando você Exatamente. pensa que a felicidade são pequenas coisas, são movimentos e ela pode ser propositada, né? Ela pode acontecer porque a gente provoca isso, né? Porque a gente intencional muda completamente a maneira como a pessoa se posiciona diante da felicidade, né? Então ela não é só resultado. Claro que ela é resultado. Se você faz uma coisa legal, você tem o prazer, né, no resultado daquilo. Então a felicidade ela pode ser gerada por algo, mas não necessariamente que ela só vem desse movimento, né? Que você pode. Eu achei interessante o movimento dele, né? Quando ele falou assim que às vezes ele vai entrar em palestras de grandes empresas, CEOs e tal, de RH, que aquele povo tudo com olhar vazio, ele conta esse relato aqui, né? Olhar vazio, não querendo participar de nada. E aí ele falando, e ninguém prestando atenção. Ele falou, cara, o que eu vou fazer aqui, né? Aí ele faz essa pergunta, ele chegou, quer saber? Vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando, então eu vou mandar uma pergunta para vocês. E aí ele faz essa pergunta sobre o que é felicidade para eles. E aí ele fala assim que quer que eles fiquem em pequenos grupos para trabalhar o que é felicidade. E aí o tradutor pergunta assim, mas você não sabe o que é felicidade? Quer que eu procure no Google? Né? Aí ele Achando que fala, ele estava não, com. eu quero que vocês, entre vocês, conversem sobre o que é felicidade para cada um, porque a felicidade depende do que a pessoa vivencia.
né? Depende E aí, da visão que ela tem do que ela vivencia, né? Que é mais profundo ainda. isso, é porque, exatamente. E aí, eu acredito muito que a felicidade, eu achei legal quando ele trouxe isso, por quê? Porque eu acredito que a felicidade, quando você tem essa troca com o outro, né? Nesses encontros que a vida proporciona, faz você, volta para você, se você estiver aberto, lógico, volta para você algumas autoavaliações, né? De como você se sente, de como você se percebe. Então, o que que é, de fato, felicidade, né? De como você sente o que é felicidade. Porque felicidade não é ausência de problema, não é ausência de Não, dificuldade. Exatamente, esse é o ponto. A felicidade é como a gente sente e vivencia as coisas, né? E se como vai trazer a felicidade ou não. é uma espiral, né? Na verdade, quando ele É, coloca aqui, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, a felicidade ou o sucesso, né? é, O é. resultado, aí a gente Então, mas para aqui tem o pensar que, resultado, né? a gente para pensar que uma coisa leva a outra. E é uma espiral por isso. Então, o sucesso leva a felicidade leva aos sucessos. Mas quem Só que veio primeiro? o que fica bem claro, se a gente for pensar na prática, fica difícil de manter aí, de ter certeza de quem o que veio primeiro, mas na prática, né, na prática a gente percebe que a felicidade ela que conduz, né, Sim, pelas pesquisas dele. sim. Então, né, mas uma coisa vai levar a outra. Então, se a pessoa intencionar a felicidade, né, provocar de alguma forma coisas que geram a felicidade diante daquele trabalho, diante daquela tarefa, diante daquele estudo, automaticamente o resultado dela vai ser melhor, isso vai gerar mais felicidade, o que vai impulsionar, motivá-la a continuar a buscar isso, e aí, né, é mais fácil dela seguir adiante com aquilo do que esperar até um dia, quem sabe, né, um resultado positivo para ela se sentir totalmente feliz com o que ela está fazendo. Sim, sim. Mas o que eu achei bem legal, assim, que ele traz, que eu acho que é interessante da gente entender, quais são, de repente, emoções que a gente precisa cultivar, que fazem parte, que precedem a felicidade, né, de certa forma. Né? Uhum. Alegria, gratidão, a serenidade, o interesse, a esperança, o orgulho, a diversão, a inspiração, né, o amor. Então, são coisas interessantes, porque realmente leva para a felicidade, né? A gente se sente feliz quando a gente Sim. olha algo e agradece, sente a gratidão. Naturalmente vem um esboço, naturalmente vem um sentimento de felicidade. Quem sente, a gente sabe o que a gente está falando, porque quando a gente sente isso, é natural, né? Assim, né? Então, eu achei legal quando ele trouxe também, assim, dentro de todos os estudos, né? E esse aí é de uma pesquisadora chamada Barbara Fredrickson, que fala exatamente sobre isso, né? Uma especialista sobre o tema, que descreve as 10 emoções que, de alguma maneira, está vinculada com a felicidade, né? Sim. Então, se a gente alimenta isso em nós, naturalmente você vai ser uma pessoa mais feliz, né? E é legal a gente entender que são emoções que fazem parte. E realmente, assim, não significa ausência de problemas e de dificuldades. Mas é para onde está o nosso olhar, né? Para que a gente está olhando e de que maneira a gente está vivendo isso. É. Então, achei Porque bem eu fico legal pensando assim, sobre que a isso. pessoa ela pensa assim, ah, ah, eu com, é, eu terminei a introdução do meu trabalho, mas ainda falta o desenvolvimento, o resultado. Então tá sempre na falta, né? Sim. E aí e não gera gratidão por ter terminado a introdução, Vamos ser né? Não felizes que a gente tem. conseguiu realizar a introdução, né? No consultório a gente faz muito esse trabalho, né? De, Sim. tá, mas De qual é o lado validar bom o disso? processo, De né, validar o Dani? processo. Mas peraí, olha, você não terminou essa etapa? Sim, Você não concluiu uma sim, parte? Isso não é motivo de você ficar feliz? De sim. você se alegrar com essa parte? Né? Então,
não é se contentar com o pouco, não é sobre não ter pensamento de abundância, mas é que o pouco é o que vai gerar o muito. Se não começar por algum lugar, não chega na abundância, né? E sobre o ovo e a galinha, o que ele traz nesse subcapítulo que eu achei muito interessante são alguns estudos que ele fala, né? Porque através dos estudos, ele realmente traz como uma conclusão de que a felicidade precede o sucesso. E é muito interessante Uhum. isso, porque um dos estudos, foram vários estudos, né, que ele fala aqui nesse capítulo, mas eu achei interessante o estudo do Diário das Freiras, né? Eu Sim, achei muito legal, porque olha só também. que interessante, gente. Foi feito assim, né? Eram 180 freiras de uma escola de Notre Dame, onde lá antes de 1917, e foi solicitado para que elas anotassem, né, em diários autobiográficos, né? 5 décadas de anotações, né? E assim, o que ficou muito interessante nisso tudo é que as freiras cujos diários apresentavam conteúdo mais abertamente alegre viveram por mais 10 anos do que as outras. Conclusão, tá? E aí a gente, ou seja, e não foi uma coisa assim de, eu vou ser feliz só se eu conseguir tal coisa. Não, foi um diário. Elas iam anotando e aí eles foram percebendo exatamente isso, né? Que aquelas cujas eram mais negativas não viviam menos, né? Eu Exatamente. achei muito legal ele citar sobre esse estudo, E assim. ele coloca, né, que a felicidade é causa, né, não consequência, que a gente Não é tem que ver consequência, a felicidade como causa. como causa. Na verdade, ele coloca não apenas resultado, né? Não apenas consequência. Que sim, no final de um processo, você vai se sentir feliz se aquilo der certo, Sim, mas é só o né? final do processo? Mas curtir o passo a É, passo gera menos frustração no final se alguma sim. coisa der errado, porque você pode curtir cada coisa boa, né? Sim. Então, é alimentar diariamente o seu bem-estar, né? Você fazer pequenas coisas, comemorar essas pequenas coisas e entender que o resultado maior vem de acordo com cada passo que você dá e não só no final, né? E eu achei bem legal, porque o que eu estou gostando do livro é que ele traz, dentro de uma análise, realmente de todo o estudo que ele fez por décadas, né? Sim. Isso que é legal da gente entender que não é uma coisa só jogada, né? Foi feito Não avaliações é um ali, são achismo. décadas ali, não é achismo, Não tem nada né? a ver O com quanto a achismo. felicidade, o quanto o estado de felicidade melhora a nossa saúde física, e isso consequentemente nos deixa mais produtivo, mais criativo, dá melhores resultados, e aí sucesso vem, né? Em todos os sentidos, mesmo em todos os âmbitos da nossa vida. E eu lembrei, lendo o livro, também de um empresário que foi meu paciente alguns anos atrás, e o livro fala isso, de empresas que investem, né, nos funcionários com relação ao bem-estar do funcionário. E o quanto isso Sim, aumenta a produtividade deles. Né? E eu lembro que esse meu cliente era um casal, eles eram empresários de Jaú. E eles fizeram umas coisas. Isso vai fazer quase, o quê? Quase uns 10 anos já. E olha nossa. como já estavam sintonizados nisso. E eles fizeram mesas de pimbolim, uma área de lazer, coisas assim para o bem-estar dos funcionários da empresa. A empresa triplicou, assim, né? Então, Sim. eu lembro que produtividade, conhecer um pouco mais cada funcionário, eles se envolveram mais, tinha uma coisa muito legal. E a empresa hoje é uma multinacional, na época não era. Olha que Então, ela cresceu interessante. muito. Isso já faz mais de 10 anos já, mais ou Sim. menos. Mas quando Então, a gente muito. pensa nas pesquisas de organizações, né? Aí Aham. Maslow lá atrás, ele fez aquele estudo em Hawthorne, não sei falar o nome desse bairro lá. É muito complicado. Mas é um bairro industrial, né, dos Estados Unidos e Sim, dos Estados Unidos não. Ai, não lembro agora. tá.
Ele fez a pesquisa lá que na época a gente considerava muito o ambiente de trabalho, Hum, coisas insalubres, né? Tipo iluminação, calor, frio, era uma coisa muito valorizada na época, porque achava que era isso que aumentava ou diminuía a produtividade das pessoas. Mas na pesquisa dele, ele percebeu quando ele separou as duas. Ele fez uma pesquisa separando a fábrica em duas. Né? Uma parte eles investiram em iluminação, em aquecimento ou resfriamento, não uhum. lembro agora exatamente, pintura, e na outra não, deixou do jeito que estava. Mas todos os dias eles iam lá observar as pessoas, conversar, perguntar, dava atenção a cada Atenção, funcionário. sim. E quando chegou no final da pesquisa, que eles tinham certeza que o lugar que foi cuidado, né, que foi Seria melhor? mexido, estaria melhor, e não. E não foi. Na verdade, Foi os aqueles que dois, teve o atenção. resultado foi idêntico nos dois setores, mesmo que um estava mais bonito que o outro, porque O outro tinha os um próprios bem-estar também, né? funcionários relataram que o fato deles estarem cuidando, porque era como se o funcionário pensasse assim: ah, tá, estão cuidando lá daquele lado, amanhã vai ser o nosso. Eles estão cuidando da gente, de alguma Exatamente. forma. Então, o cuidar, o olhar, o se preocupar, eles foram gratos por aquilo Sim. e Hum, tiveram uma produtividade maior, tiveram mais motivação para o trabalho, porque alguém estava dando atenção para eles. Então, sim, não é sobre só a questão do que eu tenho, né, como material. Ah, eu tenho um bom salário, ah, eu tenho um ambiente, eu tenho uma boa cadeira. Não é só sobre ter, né? E ele não, deixa não bem é. claro isso no livro, que é sobre a Sim. experiência, sobre o que as pessoas fazem, falam, como que você vivenciam esses momentos, né? Agora eu estou aqui nesse negócio da gelatina, do Aham. almoço, e, Gelatina a, no almoço. e Muito é interessante, né? muito legal que a gente vê assim Gelatina, pirulito. o esperar, Os é assim, médicos. duas coisas que fica bem claras assim para mim no livro, né, com os próximos passos aqui. Aham. Primeiro, que você é capaz de provocar a sua felicidade. Então, se você está se Sim. sentindo para baixo, improdutivo, que você não está rendendo, vai fazer uma corrida para liberar uns hormônios positivos, vai comer uma comida gostosa, Exercício. ler uma parte de um livro que você adora, vai assistir um vídeo de comédia, vai fazer uma coisa que vai gerar uma endorfina não, uma dopamina ali, A né? dopamina. Que vai estimular, vai fazer a dopamina e isso vai te dar um gás para você conseguir Sim. render naquele dia. Mas muita gente, eu vejo até pelos meus pacientes, a pessoa ela começou o dia com o pé esquerdo, como elas mesmas costumam dizer, começou o dia com o pé esquerdo, parece que elas se afundam naquele pé esquerdo, porque elas vão chorar Vira uma as para os chavinha de colegas de mudança, né? trabalho, elas vão se enfiar dentro de quarto. Ai, não tô bem, se enfia dentro de. Eu sei que tem dia que tá duro, que a gente não consegue reagir. Mas olha que dica boa que esse livro tá dando pra Mas não é gente. se entregar a isso, né? Eu É, acho que é essa a questão da gente provoque entender, o é provocar sentimento. uma outra Provoca o coisa, sentimento. né? Então é bem legal isso que ele Esses coloca. dias eu escutei uma coisa também, falando só exatamente sobre isso. Ontem uma paciente minha falou assim que ela não estava nada bem, ela estava bem para baixo, não estava bem e tal, e tudo falou, ah, eu não vou para academia, eu não vou fazer exercício físico, eu não vou fazer. Mas aí ela lembrou de uma das falas na terapia a respeito disso, que é nessa hora que a gente precisa daquele, né? E aí ela foi. Sim. Ela falou, foi a melhor coisa que eu fiz. Logo cedinho, então ela Então, já mudou a chave ali. Mas a gente tem que se provocar, né? A gente é. precisa se provocar essas situações para que a gente vire a chave, para que a gente transforme nosso dia mesmo, né? Senão a gente vai ficar Eu ali. sou, eu tenho muito esse lema comigo, vai e faz, né? Eu sempre tive muito isso, porque como eu sou uma pessoa que faz mil coisas ao mesmo tempo, quando eu me enrolo com as coisas, às vezes eu tenho vontade de jogar tudo fora. Às vezes eu chego no final do dia assim, que eu falei, meu, eu fiz tanta coisa, mas não fiz nada É, ao mesmo tempo, não terminei coisas, né?
que eu tenho vontade de desistir, de jogar tudo pro alto naquele momento, eu falo, calma, né? Respira e falo, calma, só faz, Sim. só termina, só vai, né? E eu sou muito de fazer as coisas pela manhã por causa disso, porque eu acordo, se eu acordar, vestir minha roupa de ginástica e ir embora, eu nem sinto. Eu nem sinto de verdade. Agora, se eu fizer qualquer outra coisa, tipo, não coloquei a roupa, fala assim, eu vou colocar uma roupa aqui, vou levar as crianças na escola, depois eu vejo que hora que eu vou, nunca mais eu vou. Esse Porque ano daí está eu sendo começo a diferente fazer para outras mim. coisas e não vou, entendeu? É. Então eu sou muito dessa de vai e faz, sabe? Não O fica ano passado eu estava pensando fazendo todo dia de tanto. manhã, por exemplo, exercício físico. O ano passado eu estava fazendo de manhãzinho, acordava e já fazia. Esse ano, como eu estou com paciente a partir das 7 da manhã, eu estou indo no final da tarde. Menina, está sendo super diferente para mim, porque às vezes eu tenho que ir Porque arrastada. relaxa, Mas né? eu vou. Mas Porque eu é vou. difícil fazer o exercício, mas depois que você faz, você fica muito relaxada. Então, se você for Mas fazer eu vou. atividade física no final do dia, as chances de você ter uma noite de sono melhor é muito maior. Mas É. como eu dou aula à noite, é impossível ir à noite na. Mas eu preferia de manhã. O ano passado, para mim, estava sendo Amo mais de manhã. gostoso fazer de manhã, porque eu gostava de fazer de manhã, porque já me acordava e já fazia um movimento, E me dá acontecia. toda uma Mas eu energia para tive o que. resto do meu dia. Exatamente, mas eu tive que reorganizar isso emocionalmente até. Foi muito interessante, está sendo muito interessante olhar Uhum. desse lugar, porque realmente eu fazia todo dia de manhã. Aí eu tive que mudar, minha agenda mudou. Falei, peraí, né? Mas aí eu tô indo no final do dia e tá sendo muito diferente também, né? Eu vou até Sim. assim, ainda tem mais um ou dois pacientes à noite, mas antes estou indo para academia. Então, sendo muito interessante, porque é novo. O ano passado era todo dia de manhã, né? E aí eu falei, alguma coisa mudou, mas como que eu tô trabalhando esse mim? Tá sendo muito legal. Tem dia que eu vou arrastada, mas eu vou. Então, eu sou desse lema. Só vai, sabe? Não fica pensando na Vamos, que a gente dureza. sabe que chegar lá depois Porque fica melhor. depois você tá lá, É, você vai de boa, né? Você é, faz de boa. é muito interessante. Então, eu vejo assim, né? Tem uma fala aqui do livro, que eu não lembro exatamente onde está agora, Hum, que ele conta que o chefe, que ele estava super bem, que uma pessoa aqui, não é ele exatamente, ia fazer uma reunião muito difícil, mas ele estava preparadíssimo, tinha estudado, sim, tinha feito efeito destruidor do Brian. uma apresentação boa, assim, tal. Tava preparado. Estava preparado, só que daí, um pouco antes da reunião, o chefe dele chegou para ele e falou, né? E aí, tá preparado? Tá tudo certo? Porque olha, é uma reunião importante. Se você Aí ele começou a não ficar no pode ter estresse. erro. Nossa, isso aí gerou uma Pronto, aí insegurança minou. nele. É, Então, também vem disso, né? Como que o ambiente, como que as pessoas ao seu redor te estimulam, te dão dopamina, né? Te dão felicidade, te geram felicidade. Porque uma fala dessa é desnecessária neste momento. Você exato. pode até perguntar: e aí, tá tudo certo? Quer uma ajuda? Precisa de alguma coisa? Ok, que se Mas não apoio. minar, né? Agora, falar não pode errar, eu acho que essa fala. Porque assim, olha, eu tenho. Nós, né, Greta, nós temos uma prática com falar em público desde a faculdade. Né? Eu sei que tem Sim. psicólogos que não falam em público, mas a gente é muito estimulado na faculdade, depois a gente sai da faculdade com essas questões. Eu fui dar aula, você também, né, palestrar e tal. Sim. Então, eu tenho uma prática muito, assim, muito tranquila. Mas toda vez que eu vou fazer uma coisa diferente, eu tenho os mesmos gelos na barriga. Eu chego a tremer a hora que eu pego o microfone e depois passa. Mas é uma coisa gostosa, é um negócio assim, é uma ansiedade Boa. motivadora, né? Sim. Diante de algo De gostoso da gente atenção. fazer, né? Essa semana mesmo, na segunda-feira, eu fiz o simpósio de saúde mental, ia falar sobre regulação emocional, gestão emocional, e Sim. tinha uma fala da Clau primeiro, né, de outra psicóloga primeiro, e depois seria. Quando eu vi que ia chegar no meu slide, assim, há muito tempo que eu não sentia isso, me deu um frio na boca do estômago, mas me deu uma energia para eu pegar o microfone e falar que eu já até a minha voz Sim. ficou alterada, sabe? Até o tom de voz aumentou, porque a gente
que aquele gás, aquele frio na barriga, não é insegurança só, mas é aquela sensação de você estar falando com pessoas que você não conhece, não, Sim. né? É Se algo alguém novo ali naquele também. momento, porque a hora que eu fui para ir, né, o professor que estava do meu lado virou e falou: vai, arrasa, não sei o quê. Isso já dá um para você. Se alguém vira e fala assim, ai, cuidado, não, né? Ai, a gente Sim. tem 5 minutos, né? Isso Muda, né, aí me gente? mata. Muda, muda, Cara, se muda. tem uma coisa que me mata é alguém falar o tempo que eu tenho para fazer as coisas. Tipo, você só pode falar em 5 minutos. E eu sou prolixa, você já De viu, uma né? forma negativa, né? Pesada. É, Tudo depende muito da forma que a gente fala também, né, Dani? Tem muito isso, né? é. É o efeito Aí tem. destruidor, nesse capítulo aí que Só você que falou. antes tem um negócio do pirulito que eu achei sensacional, gente. Muito legal. A Nossa, arte com os ele está falando sobre médicos. uma pesquisa que foi feita que tem um negócio na medicina que chama ancoragem, né? Que é Uhum. quando um médico tem dificuldade de abandonar um diagnóstico para reconhecer que pode ser outra Que coisa. pode ser outro. Então, ele fica muito preso naqueles sintomas, naquilo que já construiu na mente dele, né, Isso. um diagnóstico. E aí, mesmo vendo que existem outros sintomas, outras possibilidades, ele tem dificuldade de sair daquele Daquele diagnóstico lugar, né, original. ali. Que ele precisaria de uma dose de criatividade para conseguir fazer essa Ou mudança de seja, mindset para aí, né? abrir a Para mente, a abrir a expansão. É bem mente. isso, né? E a sugestão aqui Do que foi do feito no estudo, né, estudo. é dar uma carga de felicidade para esse médico nesses momentos assim que ele tinha que ter uma decisão rápida ali. Ainda eles usam o exemplo Do do House. Dr. House, né? Que eles são muito criativos para a tomada de decisão ali. Isso, E que isso. para gerar essa dose de felicidade, então eles começaram a dar pirulitos, Guloseimas. guloseimas para os médicos para ativar ali, né, os hormônios e Foi muito uma legal esse adrena como, né? Como muito. fazer isso? Como que os médicos poderiam, de repente, ser mais criativos, ou seja, abrir espaço para outros diagnósticos virem, né? E olhar o caso como um todo. Um Que simples tem a ver com aquilo. docinho. Aí foi o doce, as guloseimas. Por isso que Muito tem interessante, gente né? que aciona o chocolate, né? É. Na hora da prova. Mas aí ele É. faz uma coisa, ele lança uma reflexão muito interessante nesse capítulo com relação ao pirulito ao médico, que ele fala assim, gente, se uma dose tão pequena, né, de doce faz com que os médicos acabem trabalhando com mais felicidade, com mais criatividade, mais aberto ao diagnóstico, olhando o paciente como um todo, imagina se isso fosse num sistema médico maior, né? Se os hospitais olhassem para isso, né? E tem várias Aumentaria formas, não precisa tantas ser o coisas, né? docinho, né? Sim, sim, sim. Ele fala da questão dos benefícios, né? Talvez os hospitais devessem promover mais iniciativas assim, porque aí a gente teria mais diagnósticos precisos também, mais leitura do paciente como um todo, né, Sim. Dani? Tem isso, né? O que a gente precisa ver é quais são os gatilhos da felicidade, né? O É. que te gera esses Uhum. prazeres momentâneos. E não, que uma coisa fique clara aqui, porque daí a gente olha lá para a Nação Dopamina, que foi o nosso outro livro Que também estudado, já né? fizemos esse outro livro. Que a gente tem que tomar cuidado com o vício. Também depender desses mecanismos constantes para. A gente tem que tomar um pouco de cuidado É com uma isso, né? consciência, né? É consciência Então, disso, eu acho. tem gatilhos que são menos perigosos do que o doce, por exemplo, né? Porque se Sim, você criar uma rotina de comer doce cada vez que você quiser ter uma precisa dosezinha de criar algo. felicidade, então use vários estímulos, né? Ele cita vários aqui Sim, sim. como recurso, né? Um Como vídeo recursos. engraçado, Sim. gente, ver uma pessoa gargalhando. Quem lembra daquela propaganda da Coca-Cola?
que o cara tava vendo o celular no ônibus e começava a gargalhar que E aí nem um louco. contagiava todo mundo, né? Contagiava todo... Metrô, né? Não era ônibus. No metrô. Contagiava todo mundo Sim. do metrô. Ninguém sabia o que era que ele estava fazendo. Ninguém sabia o que era que ele estava vendo. Mas o fato dele Mas é estar tão rindo, legal isso. gargalhando, as pessoas meio que ficavam envergonhadas, colocavam a mão na boca, mas riam. Riam muito daquilo. Porque Sim, era contagiante. A felicidade, ela é contagiante, ela é como a contagiante. tristeza também é. Se Sim. você pegar o bocejo, porque é assim, né? Vamos falar de neurociência aqui um pouquinho, né? Quando a gente pensa que nós temos neurônios espelhos e que nós somos estimulados ao pelo comportamento do outro, Uhum. né? Nós somos muito de reflexo, né? De reações. Então, Sim. sim, uma pessoa chorando na nossa frente pode gerar o nosso choro. Eu sou a pessoa mais chorona com filme e série. Eu não posso. Gente, eu sei que é de mentira. Eu tenho consciência. Mas eu choro. Grey's Anatomy pra mim, This Is Us. Meu marido falava assim pra mim: pra que você assiste isso? Eu falo Uhum. melhor do que assustar. Eu prefiro chorar de tristeza do que ficar aqui em pânico com um filme de terror. Porque isso Sim. também gera uma sensação ruim. Então, nós acabamos sendo estimulados pelo comportamento do outro, né? Então, se as pessoas estão felizes ao nosso lado, existe uma tendência muito alta da gente se sentir bem, pelo fato do outro estar bem. Se a pessoa está para baixo, por isso que tem a teoria da laranja podre no saco. Por isso que Sim. as pessoas falam muito que, ai, aquele cara Contagia, né? contagia. Então, mas que fique claro, né, que não necessariamente você pode se blindar disso, né? Você pode se posicionar, ter uma consciência ali, mas para que eu vou me contaminar pela fala ruim dessa pessoa, né? Porque apesar de bater forte na gente essa energia, É nós onde a somos gente. livres para escolher se nós vamos deixar Sim. É aquela isso ou não. história, né? E quando alguma coisa acontece, está contagiando, seja pro negativo, né? Nesse caso, mais o negativo, que às vezes a gente se deixa levar, é observar o que que é real disso e o que que é teu disso, porque às vezes você está num outro lugar, né? E aí retoma, né? É uma questão muito de consciência, você vai percebendo e você vai retomando. Porque ele fala isso, né? Assim, que a felicidade, essa coisa do nível da felicidade, ela é algo que você vai cultivando em você, Sim. né? Você vai criando. Tem gente que é mais natural isso. Até ele fala isso no Capitalizar o Benefício da Felicidade. Que, Uhum. assim, para algumas pessoas isso é mais natural. Para outros é uma coisa que você tem que, de repente, ir realmente desenvolvendo. Né? Vai se É, transformando como uma nova forma de você porque ele encarar fala isso. que quando ele faz as palestras dele, né? As pessoas às vezes falavam assim, tá bom, mas você está falando Para quem de já pessoas que é feliz. conseguem se sentir felizes. E quem não Isso, consegue se sentir exatamente. feliz? E aquelas pessoas que estão sem, né, que aí ele fala, mas provoque a É felicidade. para provocar a Encontre caminho. Não é felicidade. É, possível. O exatamente. ser humano, ele nasceu para sentir Isso. E o felicidade, convite dele é exatamente esse, né? Para a gente né? provocar. Então, se você é aquela pessoa que acha que a felicidade não é para você, o seu erro está nesse Sim, pensamento distorcido, nessa sim. crença de que tem pessoas que nasceram para ser felizes e outras não. A felicidade é uma possibilidade para qualquer pessoa, mas os seus filtros, a maneira como você enxerga a vida e as coisas que acontecem com você é que está levando a você ser infeliz, né? Porque você não consegue curtir, né? Eu falo, a pessoa não consegue aproveitar dos momentos, né? Tudo é um fardo Porque muito sempre difícil, muito fica penoso. preso ao que não foi, ao que não aconteceu, ou se ainda vai Ou tá acontecer. A no maioria das passado ou tá no pessoas, futuro, né? exatamente, a maioria das pessoas que eu conheço, que na realidade não conseguem ver felicidade no processo, é porque estão de alguma maneira presas ao que já foi ou que ainda não aconteceu. E aí fica nesse lugar que fica pesado, né? Não é gostoso, né? Não. Mas é uma escolha. A gente está falando sobre o que o livro traz, que
é uma questão de você provocar essa felicidade, de você se permitir essa felicidade, né? Então, assim, é De buscar por criar isso, uma é fazer rotina isso, é que vai criar te uma levando rotina. a ser feliz, né? E ele coloca assim, como a felicidade é subjetiva e não é igual para todas as pessoas, Isso. cada um de nós terá o seu próprio propulsor de felicidade. Então, predileto. Então, claro que vai ter coisas que vão me fazer bem e que não vão gerar o mesmo bem-estar em você. Então, Sim, porque cada é um de um teste, jeito. é É, mas vem tentativa. tentar isso. Claro que tem técnicas, e ele cita aqui, que são comuns à maioria das pessoas. Né? Ele fala da meditação, que é se 5 minutos ali manter de. em uma atenção plena, fazendo alguma coisa. Tem várias formas de meditar, né? Você pode fazer uma observação corporal, né? Um scanner corporal, você pode fazer com respiração, com observação dessa respiração. Tem várias formas de você meditar, mas a meditação em si, ela já te leva a uma atenção plena ali, Uma a um conexão lugar com você mesmo, que vai né? ativar Sim. o córtex pré-frontal aqui, o que é o principal ali da questão da felicidade, e que já vai você vai conseguir ter mais facilidade para ativar essa felicidade. Isso. E também Então vamos fala lá. só. Então, a meditação, que aí cada um pode achar a sua forma de meditar, é isso que ele traz, que são várias formas. Tem gente que medita por muito tempo, tem gente que a meditação é só uma Medita questão de caminhando. observar a sua respiração, estar com você mesmo. Isso já é meditar, de certa forma. Ó, Aí quem depois veio encontrar. aqui, Ah lá, Bibo! Bibo! Aí, Saudade! Eu encontrei ele ontem, mas na live ele fazia tempo. aqui, encontre algo pelo qual aguardar expectativas, que é um segundo item que ele traz, que é aquela história, né, de você ter, daqui a pouco eu vou sair para algum lugar, daqui a pouco eu vou assistir um filme, ter algo assim, não grandes expectativas, mas pequenas coisinhas que te Isso é trazem para um muito lugar legal. gostoso, é muito legal. Adotar gestos conscientes de bondade, isso aqui é tão interessante, né, porque assim, a Hilde! generosidade, né, essa questão da generosidade, olhar para o outro. E a generosidade, gente, está às vezes só no olhar para o outro e trazer para a presença, né? As Exatamente. pessoas hoje não se olham, Por né? exemplo, hoje eu estou feliz que eu estou aguardando o final de semana prolongado, vou para casa dos meus pais, ó, já estou ativando minha felicidade Coisinhas que aqui. ativam ali, né? Aí o outro é injete positividade no seu ambiente. Isso aqui é muito interessante, né? Porque a gente sabe que o ambiente nos contagia, ou, né, seja para um lado positivo ou negativo. Quem é Ó o você no ambiente ambiente? nos contagiando aí, ó. Né? Coraçõezinhos. Ai, lindo, um monte de coração, coisa linda. E aí é muito interessante, mas quem é você nesse ambiente que você está? Uhum. Você é quem Porque eu acho promove a que isso felicidade ou você é quem aquele que impede a felicidade? promove, você promove a felicidade, a leveza, a tranquilidade, ou você está no negativo, você está na reclamação? Como que você está? Porque a partir do momento que você injeta positividade no ambiente, isso se exalta, né? Isso assim, transcende, que é muito legal. O exercício, que ele também traz aqui, Ah, e posso e falar um aí negócio cada do um na sua exercício, já forma, que né? o Yudi e o Bibo estão aqui? Esses meninos, eles se juntaram para a academia, que você não Opa! acredita. Que legal! Ele, Isso quem aí, começou primeiro foi o Bibo, né, gente? que legal! Depois o Yudi foi. Eles estão todos assim num ritmo. Pode ser que Muito alguém bom. esteja indo mais do que o outro. Mas eles entraram. Olha como que o apoio, né, do Nossa, ambiente, muito, dos colegas. muito. A gente é muito do coletivo, né, Greta? A gente, Muito do e a gente coletivo. sabe que isso contagia, então a gente tem que saber escolher onde a gente está, né? Com quem a gente está, Nossa, eu o acho que que, que olha, a eles gente entraram na faz. faculdade, né? E logo se tornaram amigos. E aí, quando você vê, tá todo mundo ali do grupo, olha, fico Ai, muito que feliz. legal. E eu incentivo, olha lá, ó. Todo dia O da Bibo vai semana, todo. lá. Isso Sempre aí. que eu vejo, eu curto. Por quê? Porque a gente Legal. vê que isso é uma E coisa, a gente né? sabe o quanto isso é importante para o nosso bem-estar, né? Então, tudo isso é Ah, eu acho que importante tem mesmo que a gente está outro ônibus, falando. porque ó, É você imagina, esses motivação, é meninos bem-estar.
estar. Fazem estágio, estudam e ainda tem ânimo para ir na academia. Quer dizer, a academia gera o ânimo para outras coisas, então, Sim, sim. né? Muito bom. Muito Exercício, legal. aí outra coisa que ele traz, gaste dinheiro, mas não com coisas, você também perfeito, né? A experiência. Nossa, isso é muito legal, porque o que ele está trazendo aqui, né? Assim, gastar dinheiro com a experiência, gastar dinheiro com aquilo que te traz as experiências. Isso é Sim. fantástico. Não é uma questão de ter, é de fazer o que aquela experiência está te trazendo, né? Isso aí Que é é uma das coisas principais, eu acho. muito E bom, a muito bom. Porque própria produz publicidade emoção, já né? entendeu isso, né? E provoca isso na gente. Tipo, o Sim, consumo mesmo tá sempre muito baseado nessa experiência. Gente, estar naquele perfeito. lugar com aquelas pessoas, fazendo aquilo, não tem preço, essa é a verdade. E aqui ele Gastar fala uma coisa que eu dinheiro acho com bem isso. legal. O que ele traz aqui que eu acho que é bem legal para você ver na prática, né? Porque tudo isso aqui são o livro, gente, ele traz assim para a gente experienciar todas essas coisas. Como que é estar num ambiente, ser mais positivo? Como é que é contagiar as pessoas? Vai sentindo, vai fazendo essa experiência. E aí, nessa parte do gasto de dinheiro, mas não com coisas, ele até dá uma dica muito legal de você fazer uma planilha, Para quem né? chegou aí. Planilha, exatamente, uma planilha onde você coloca o que te dá prazer sobre os seus gastos, né? Então, uma coluna do ter e uma coluna do fazer. E dá uma analisada como é que tá isso, né? Uma experiência. Dá uma analisada de como é que É, tá porque isso. o ter é muito acumulativo, né? O A ter é gente não acumulativo. sabe, O muitas vezes a gente fazer, não quando. sabe. Ah, então na coluna do fazer, o que seria gastar dinheiro com fazer? Poxa, uma experiência de você estar no jantar com seus amigos, coisas assim, por exemplo, Isso. né? Que traz emoção. E não de comprar, somente comprar coisas materiais, né? É. O Pra... próximo, exercite um dos seus pontos fortes. Aí entra a questão muito das Ai, habilidades, né? Quais são adoro as nossas isso. habilidades? Eu amei ter É, lido isso, porque eu sinto que as pessoas ficam muito presas na melhoria. Ai, preciso ser melhor no inglês. Ai, preciso ser mais gentil com as pessoas. Ai, preciso isso, preciso aquilo. Mas, e a gente, nessa do que eu preciso melhorar, eu posso muitas vezes ficar neste lugar de não valorizar o que eu tenho de melhor. Então, no que eu sou bom de verdade? O que realmente me dá prazer fazer? Né? O que eu faço com leveza? E valorizar isso que a gente realmente gosta. Gente, as relações humanas. Estou vendo o Leandro aí. Oi, Leandro, tudo bem? As relações humanas, a gente se coloca muito num lugar ai, o outro gosta assim, né? E quantas coisas a gente abre mão para agradar, para o chefe, né? Para agradar o companheiro, a companheira. E é quando a gente vê, a gente está fazendo por filhos, e marido, não pra gente. patrão, colega, e a gente se perde nesse gostar, o que é realmente meu e o que é realmente dos outros. Então, para em determinados. Eu gostaria mesmo de ir nessa festa? Eu Sente, gostaria né? mesmo de. Perceba Porque como você. para fazer escolhas de experiências e habilidades que você realmente, né, Eu acho quer legal isso. desenvolver, quer praticar, né? E é muito interessante, por quê? Porque ele traz esse conceito de que quando a gente utiliza a nossa habilidade e acentua, né, a gente acaba criando mais carga positiva. E o positivo faz com que a gente se movimente para outras coisas que a gente precisa se Sim. movimentar. Então, isso que é interessante a gente entender, né? Então, não sei se você já ouviu falar sobre isso também, que é parte de pedagogia, né? Que fala muito isso. Às vezes, seu filho tem um problema na matemática, mas ele é muito bom no português. Aí você vai e fica só Põe na no falha que ele tem na Kumon. matemática. E põe ele só no Põe o negócio de menino no matemática. Kumon. Não, coloca ele para trabalhar mais as habilidades que ele já tem, que isso vai expandir a nível consciente, cerebral, para ele poder também olhar outras coisas. E normalmente a gente aprende o contrário, né? Quando a gente quer subir o que é ruim, É, às vezes a gente fica no mediano, porque não valoriza o que é bom
e quer ficar A gente subindo o que falou é sobre ruim, isso semana né? passada, inclusive, né, Então sobre o fica no mediano. mediano. Agora, às vezes a Ai, gente precisa valorizar o que realmente vai nos deixar, o que que é o você nosso diferencial faz realmente que competitivo. faz diferença? Então, não é para abandonar as coisas, não é para deixar as coisas ruins, tirar zero na prova, não é sobre isso, né? Não, mas é para você É para não acentuar a sua supervalorizar habilidade, isso. né? É para não acentuar o que a pessoa tem de ruim e esquecer o que ela tem de bom. É acentuar o que ela tem de bom para ajudar as outras questões, né? Isso. Aí O tem que aqui, ó, mais? coloque Os os bois na bois frente da na frente da carroça, carroça. liderando. Que ele aqui essa parte É, toda ele está fala sobre falando os sobre líderes, como os né? líderes conseguem Sim, incentivar sim, as sobre pessoas, os né? líderes. Então, reconhecer, porque assim, geralmente a gente espera bater a meta para elogiar, né? Espera a pessoa concluir um Uhum. projeto para dizer que ele é bom. E aqui está falando muito sobre o processo, sobre você Reconhecer o reconhecer processo cada pequeno passo do seu profissional, colaboradores. mesmo que você não tenha um resultado específico. Então, não é para esperar a avaliação de desempenho para dizer que a pessoa é boa. Você está vendo todo dia o cara fazendo alguma coisa, a pessoa melhorando, atendendo bem seu Isso. cliente. Então, fala, olha, né? Não é para ficar elogiando toda hora, mas é para mostrar, olha, eu estou gostando do seu trabalho, eu estou vendo que você está se empenhando em Sim, tal sim, coisa. reconhecer. Gosto muito quando você faz isso, E é né? legal Reconhecer porque ele traz constantemente. aqui, né? Ele traz assim referências de como é todo um estudo, ele traz Uhum. referências de chefes, de CEOs, de grandes empresas que Que estão muito bem aplicaram. porque aplicam dessa forma, reconhecem o processo do Tem colaborador, projetos de incentivo. tem Esses projetos de projetos de incentivo, incentivo exatamente. porque assim, quando a gente fala, eu que sou do RH, né, que sempre Sim, olhei para a organização, a gente vê na literatura muito assim, que programas de incentivo são aqueles que a pessoa realizou, você foi lá e reconheceu. É um incentivo para ela se manter assim, mas é mas sempre não é muito pós. só E disso, aqui né? ele está colocando muito desse incentivo No processo. anterior, de você já mostrar para a pessoa é, o quanto ela é importante para aquele processo, né? Eu já estou contando que a pessoa Independente vai, do resultado, né? já Você tô sentir ali o contando. processo dela. É. E o legal que traz aqui também, né, que tem várias empresas que começaram a perceber a importância de dar a voz pro colaborador em reuniões. Às vezes, no final, cada um falar um pouco de como que tá. Porque isso você olhar para o colaborador, né? Não é somente Uhum. um número ali. Eu vejo que tem muitas empresas mudando mesmo, assim, estão melhorando nesse aspecto nos últimos anos. Isso é bom, muito bom, Oi, importante, Matheus, tudo né? bem, Matheus? Hoje os meus alunos Estão vieram todos aí. fazer visitas. Oi, gente linda. E a gente está E finalizando, né? a última parte que é a A linha linha de losada. de losada, né? Então, a gente vê assim que os benefícios da felicidade, eles estão mais atrelados ao conseguir, né, a esse espaço aí, né, esse caminho que essa pessoa faz, né, e O aí caminho. pelo caminho. E aí ele vem trazer aqui no final, chama a linha de losada porque é Márcio Losada, é um psicólogo e um nome, consultor. isso, né? É o nome Que do trabalha com altos e baixos consultor de aqui. equipes e Isso, tal. que ele Sim. criou essa, essa É, porque ele fala que linha. sempre vão ter aquelas pessoas descrentes desse tudo que a gente está falando, né? Oi, Amanda, beijo. Assim, sempre fala sobre isso. Sempre haverá os céticos, os descrentes, que admite que a felicidade pode fazer o trabalho ser mais agradável, mas existem uma noção e uma mudança, né? E aí ele vem falar um pouco sobre isso, assim, nessa modelagem. Ele coloca um pouco da matemática Da aí no meio, né? matemática, né? Porque ele coloca assim, a proporção mínima entre interações positivas e negativas Isso, necessárias para isso. uma equipe corporativa ter sucesso. Então é como se E ele tivesse interações, feito tá? isso, uma linha aí com cálculos, né? De um Mantém uma coisa formato em mente. que poderia dar certo. E para ele é 6-1, né? As equipes apresentam seu desempenho
Mas que haveria razões de 6-1, né? É uma fórmula matemática, mas é para entender esse desempenho, né? Se soma um número cada vez maior de evidências, né, que o benefício, a partir disso, ele consegue provar que, né, que construindo apenas mais uma maneira pela qual avanços científicos Ai, eu não estou enxergando, menina. Credo, mesmo de óculos. Desencadearam uma revolução copernicana no ambiente de trabalho. Quer dizer, né, se você pratica, se você estimula, faz pequenas coisas que geram felicidade. Olha, eu fico pensando assim, Isso. gente, Felicidade é o centro ao redor aquelas do que breves orbita o reuniões sucesso, que no ele fala. começo do dia, tipo a pessoa chegar no trabalho, ela já se reunir com os colegas, né? Um Fazer pequeno positivo. bate-papo ali, gente, boa Isso. sorte no dia, vamos Podemos lá. mudar a forma como trabalhamos através disso, trabalhando com esse olhar de que pode ser leve e pode ser feliz. Muito legal. E é É que isso, ele gente. fala exatamente isso, né? Aqui, ó. A felicidade é o centro ao redor no qual orbita o sucesso. Então, é a felicidade no centro, não o sucesso. E podemos mudar a forma como trabalhamos, interagindo com os colegas, liderando nossas equipes, possibilitando esse ambiente agradável e positivo. E é assim que a gente vai trabalhando com as organizações também. O que a É gente isso. vê no final de cada capítulo é que ele faz uma pesquisa imensa para escrever esses Nossa, capítulos, tá, gente? Ó, só aqui gente, é nesse muita capítulo, coisa. nesse primeiro aí, né, princípio, Foram tem 47. 47 referências 47 pesquisas e pesquisadas. referências. Então, não é blá blá blá, tá? Não é blá 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 o que a gente está falando aqui. Ai, que ser feliz muda tudo. Não. É prova, tem provas científicas de que sim, pessoas felizes são mais bem-sucedidas. Pessoas felizes têm casamentos mais bem-sucedidos. Aqui, Ah, mas Rafa. se o casamento não foi bom, gente, o seu casamento vai ser bom porque você cava a felicidade. Porque A você estimula Rafa, a deixa eu até pular felicidade. aqui. Porque Tá. você faz coisas que geram a felicidade. Não você não vai ser feliz porque você casou bem. Porque você escolheu a melhor pessoa. Não, porque ninguém é perfeito. Nenhum casamento é perfeito. Isso, Mas você consegue ser feliz no exatamente. casamento porque o que você faz todos os dias, as escolhas que você tem é para ser feliz. E não o Você contrário. escolhe ser feliz, então você transforma seu dia para isso. Rafa, é o jeito Harvard de ser feliz. A gente começou semana passada, eu e a Dani, Estamos na segunda. a gente faz lives de livros desde o ano passado. Tá tudo gravado, tá tudo no YouTube também. A Rafaela é minha colega do curso de Pedagogia Sistêmica, Dani. Ai, que delícia! E aí, E agora a assim, a gente gente vai para o traz segundo sempre isso, princípio. tá? Então, a Isso. primeira parte do livro nós fizemos semana passada, hoje nós estamos fazendo o primeiro princípio, que são 7, para você E desenvolver semana a que vem, prática da felicidade. E semana que vem é o princípio 2, o ponto o de ponto apoio de e a apoio. alavanca. A gente não consegue dar spoiler sobre o capítulo, porque uma das coisas que a gente faz aqui nessa live, né, eu e a Greta, a gente estuda o A livro gente vai para. estudando junto Na verdade, para a estar gente aqui. vem aqui para estudar. Então, não é um livro que a gente leu inteiro e depois a gente vem aqui e fala. Hum. Não, a gente faz isso juntas, né? A gente lê naquela semana, vem aqui, discute o livro e aprende com você que está aí Então não tem assistindo a spoiler. gente. A gente só cria ansiedade para saber o que vem depois. Olha, amiga, Ai, muito querida. bom. Beijo para quem pôde nos acompanhar. Muito legal, mais uma parte deste livro. E seguimos firme e forte com o Até jeito semana Harvard de que ser vem. feliz. Até semana que vem. Gente, bom Beijo. feriado. Tchau.